Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação, aula número 27, tentação e pecado. Como tratar a tentação e o pecado? Ou como enfrentar a tentação? O que é a tentação? Será que toda tentação leva ao pecado? Tentação é pecado? Ser tentado é pecar? Vamos analisar direitinho esse assunto, porque é da máxima importância para você enfrentar séria, sábia e seguramente as dificuldades que sobrevirão a você na sua caminhada, na sua jornada, nesta vida em direção ao reino de Deus. Você se nasceu de novo, foi o assunto da aula anterior. Você, quando veio ao conhecimento de Jesus, você entendeu que ele deveria ser o Senhor da sua vida e que as coisas que você fazia não permitiam que você estivesse na presença de Deus. Então você se arrependeu de seus pecados, se arrependeu daquela velha e antiga maneira de viver, confessou que você vivia naquelas coisas e se converteu. Houve uma transformação na sua vida. Você se decidiu espontaneamente a se entregar a Jesus como Senhor da sua vida e dessa forma então você nasceu de novo, passou a viver, a pertencer ao reino de Deus, deixou o reino das trevas, deixou o mundo cuja característica é cada um faz o que bem entende, no final todos fazem a vontade do diabo, e passou a entrar e viver no reino de Deus, cuja característica é Jesus Cristo é o Senhor, ninguém faz a sua vontade, todos obedecem ao Senhor. Esta é a característica do reino de Deus. E você então, no reino de Deus, tem uma nova vida. Você tem uma vida em que Jesus dirige a sua vida, ele quer o melhor para você e você é uma nova criatura. Você tem paz, felicidade, seus pecados perdoados. Mas aí vem o xizinho da questão. Nem tudo são flores, porque há tentação. Você continua possuidor da sua natureza pecaminosa. O cristão, o discípulo de Jesus Cristo, é um homem possuidor de duas naturezas, a velha natureza pecaminosa, tendente para o pecado, e a nova natureza espiritual, nova, feliz, uma natureza que ama a Deus. E há uma luta constante e contínua entre essas duas naturezas, e é o que eu quero que você entenda. Essa luta estará sempre presente na vida daquele que pertence ao reino de Deus, aquele que obedece ao Rei Jesus Cristo, aquele que é seu discípulo e servo. Mas vamos analisar os detalhes dessa luta para que você não se esmoreça, nem fique desanimado e muito menos seja enganado pelas artimanhas do diabo. O diabo está sempre querendo passar uma rasteira naqueles que são servos de Deus, está sempre querendo derrubar o servo de Deus. O diabo está sempre assim, tentando. É isso que ele fez com Adão e Eva. Você se lembra? Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, no paraíso, o diabo lhes disse alguma coisa que era tentação e conseguiu que eles pecassem. Mais adiante na Bíblia, no Novo Testamento, nós encontramos que Jesus, após ter sido batizado, foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. Com que finalidade? Para que ele fosse tentado pelo diabo e assim nos desse uma lição de como enfrentar as tentações. Diz a Bíblia que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus, teve fome, e então apareceu o tentador, aproximando-se e lhe disse, soltou o blá 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 dele, o diabo é o tentador. Você consegue entender isso? O diabo é a origem de todas as tentações. Todas as tentações têm origem no diabo. Ele é o tentador, ele quer tentar todos os cristãos, servos e discípulos de Jesus Cristo, para que caiam, para que pequem, para que se afastem de Deus, porque o pecado é automático. Você pecou, separou-se de Deus. Você pecou, está separado de Deus, porque Deus é puro e não tolera pecado. Com pecado, você não vê a Deus. Você precisa confessar o seu pecado para que receba o perdão dele. Recebendo perdão, você retorna automaticamente à comunhão com Deus. Mas, se não for perdoado, automaticamente está separado da comunhão de Deus. E o diabo quer isso, você se afaste de Deus, porque assim você estará sendo uma presa mais fácil para ele. Entendeu?
Vamos comentar então a respeito da tentação. O que é a tentação? A própria palavra já diz. A tentação é aquela tendência, é o engano de mostrar uma aparência que o pecado não tem. O pecado em si, na sua natureza, na verdade é mau. O pecado é terrível. O pecado engana, destrói. O pecado mata, separa de Deus. O pecado é terrível. O pecado impede a você de estar com Deus. Mas o diabo embrulha o pecado no embrulho de presente, amarra uma fitinha colorida, bonitinha, põe um enfeitezinho, enfim, vai um presente muito bonito. E você deseja, então, pela aparência, receber aquele presente. É isso que é tentação, pintar o pavão para ele ficar bonito. Mas é preciso que se entenda que o pecado tem uma natureza. O pecado, na verdade, é mau, é terrível. E você não seja enganado, porque o diabo mostra uma aparência bonita do pecado. É uma aparência que não é correspondente da verdade, da realidade. A tentação, então, é isso, é mostrar para você uma aparência boa daquilo que não é bom. Tentação é atrair você a cometer o pecado, a fazer aquilo que você não deveria fazer. Isto é a tentação. O diabo está sempre tentando, porque ele é o tentador. Ele tentou a Jesus. E aqui está a chave. Como Jesus enfrentou ao diabo? Não se deixando enganar, pelo contrário, respondendo com a palavra. Jesus conhecia a Bíblia. E se você conhecer a Bíblia, você não será levado em roldão pelo diabo. Eu me lembro de uma mãe que perdeu a filhinha. A menina era muito querida e morreu. A menina morreu e a mãe sentiu muito. Foi uma dor terrível. Mas, algum tempo depois, a mãe estava em casa quando de repente aparece a filhinha na frente dela. E a filhinha correu para ela, chorosa, mamãe, para abraçá-la. E ela teve um estalo, de repente ela se lembrou, ela era uma discípula de Jesus Cristo, ela pertencia ao reino de Deus, ela se lembrou, os mortos não voltam. De repente deu estalo nela, ela discerniu, este aí é o diabo. Veja que dilema daquela mãe, nem por curiosidade ela quis conversa com o diabo, mas ela imediatamente repreendeu, arreda-te de mim, Satanás. E aquela menina, aquela filhinha dela sumiu. Já pensou que triste, que tentação terrível? Se ela aceitasse aquela filha como tendo voltado dentre os mortos, ela estaria fazendo a vontade do diabo. Ela foi tentada pelo diabo daquela maneira, mas ela conhecia a palavra de Deus. E se ela não conhecesse a palavra de Deus, ela poderia achar que aquilo era uma operação de Deus. Mas ela conhecia a palavra de Deus e o diabo não teve vez com ela. Se você conhecer a palavra de Deus, o diabo não terá vez com você. Compreenda a palavra de Deus, leia, ame a palavra de Deus, guarde em seu coração a palavra de Deus e o diabo não terá vez com você. Ele é o tentador. Agora vamos ler em Tiago. Há um texto muito interessante em Tiago, no 1º capítulo, e o versículo 12, diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pense nisso. Ninguém é tentado por Deus, mas é tentado pela sua própria cobiça. Você só é tentado porque você gosta daquela aparência. Se você gosta de um esporte, o diabo arranja um jogo de futebol, um esporte, exatamente na hora de você ir para a igreja cultuar ao Senhor. Se você gosta de cinema, ele arranja bons filmes exatamente em hora de compromisso que você tem para com a família, para com Deus. Se você é muito
amante da natureza, o diabo arranja passeios, acampamentos, piqueniques exatamente aos domingos e em dias de reunião em que você estaria com algum compromisso para com Deus. Enfim, o diabo está sempre tentando da forma que agrada a você. Mas quando ele mostrou a natureza, o piquenique, um esporte, um jogo, um cinema, uma praia, ele está tentando a você com aquilo que você gosta. Se você resistir e disser não, em primeiro lugar o reino de Deus, depois essas coisas, você será salvo. Mas se você ceder à tentação e disser, não tem nada de mais uma vez ou outra, e for atrás daquela tentação, você deu lugar à tentação. A cobiça sua levou você a conceber o pecado. E uma vez que você dispôs em seu coração de fazer aquilo, então você já pecou dentro de você. O fato de você concretizar aquela atitude é meramente uma questão de consequência. Você já pecou dentro de você, entendeu? Você não é obrigado a pecar. Quando você está tentado, você tem libertação. Como é que se consegue a libertação? Em primeiro lugar, é uma questão de fé. Eu quero ler para você 1 Coríntios 10:13. Anote aí, 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aleluia, maravilhoso isto. Ninguém diga que eu tenho uma tentação muito grande, eu não consegui vencer essa tentação. Foi uma força sobrenatural que me levou para pecar. Não foi sobrenatural, não. Foi natural. Você foi tentado pela sua própria cobiça, e você pecou porque quis pecar. Assuma o seu pecado, se arrependa depois, confesse, para que receba o perdão, mas não dê desculpa não. Se você quiser botar a culpa numa força superior, você está dando desculpa do seu pecado, e Deus não aceitará essa desculpa. Então entenda, em primeiro lugar é uma questão de fé. Você saiba que Deus providenciou a libertação para você. A libertação já está providenciada pelo Senhor, e você pode tomar posse dela pela fé. Em segundo lugar, apropria-se dessa fé, desse poder libertador de Jesus, e vença a tentação. Agora, será que ser tentado é cometer pecado? Não. Sabe o que Lutero disse? Eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça. Ele pode vir por trás, pelas costas, e pousar na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Você não pode evitar que maus pensamentos acorram à sua mente. Você vê um pecado na cabeça, você é tentado, maus pensamentos pululam na cabeça de todos nós. Mas se você for enganado e achar que esses maus pensamentos são pecado, você estará continuamente sendo atormentado por esses maus pensamentos. Mas se você, quando o pensamento vier, você repreender esse pensamento, então você será liberto. Esse pensamento não redundará em pecado, porque você soube enfrentar esse mau pensamento que é a tentação. Entendeu a diferença entre tentação e pecado? Tentação é uma coisa, pecado é outra. Se você foi tentado, você resiste à tentação. Como resiste? Você foge dela. Você saia de perto das causas da tentação. Se você está perto de um quadro que está tentando a você, fuja para longe desse quadro, e lá longe você não terá tentação pela cobiça dos olhos. É assim que se enfrenta a tentação, fugindo das causas da tentação. E quando você cometer pecado, se não teve forças, foi fraco, se arrependa, confesse a sua fraqueza, o pecado, e receba o perdão. E você terá paz em seu coração. Amém.